Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite, Alexia. Boa noite, Boa noite, Roberto. Robson. Boa noite. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre educação em tempos de pandemia. Então, você que já está aí online com a gente, vai compartilhando essa live aí com seus amigos, chamando aí, marcando os profissionais da educação, os alunos também que nos acompanham aí pelas redes sociais, interajam também junto com a gente aqui nessa live. Nessa 1 hora aqui que nós vamos conversar hoje, a proposta é a gente partilhar como tem sido o nosso desafio enquanto profissionais da educação, como pai, como mãe, como comunidade escolar, né, Robson? Exatamente. Então a gente pensou nesse momento justamente para compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências como educadores, é, pensar em soluções, em como enfrentar esse momento da melhor forma dentro do possível. E eu acho que como coletivo, como cidadãos, essa é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. E com certeza, e a gente, como bom militante que somos, né, queremos nos posicionar frente aos desafios aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tudo que o nosso governador tem proposto e como a Secretaria de Educação também tem reagido a esse momento de pandemia. Então, seria muito interessante ter a participação de todos e todas aqui para que a gente possa colocar aqui numa única voz como temos experimentado. Então, Robson, eu vou começar a falar da minha realidade. Eu sou professora, até coloquei o meu jalequinho aqui hoje para vir para a live, saudade de usar ele para ir lecionar todo dia de manhã. Eu sou professora da rede pública há quase 16 anos, sou professora de português, e esse ano tem sido esse desafio, penso que para todos os professores e professoras, porque nós aí, como todo mundo, não esperávamos passar por uma pandemia dessas e da noite para o dia a gente teve a nossa vida completamente transformada pelo coronavírus. Então a gente viu que uma primeira ação do governo aqui do estado de São Paulo foi chamar os alunos a uma consciência naquela terceira semana de abril, para que gradualmente a gente fosse dispensando os alunos para que a gente pudesse, então, ir se preparando e esperando da secretaria, então, de que forma nós poderíamos lecionar online. E tem sido um desafio porque nós, professores, a grande maioria não tem uma formação ou uma experiência, por exemplo, com o uso da tecnologia. Então, apressou aí, né, um desenvolvimento muito pessoal de cada professor, de cada professora também nesse desafio de como a gente leciona de casa e como a gente consegue interagir com esses alunos. Então, tem sido muito desafiador, uma vez que eu acho que o que pode pautar a nossa fala nessa noite é que nós estamos inseridos numa realidade onde mais de 60% dos nossos alunos não têm acesso a uma internet de qualidade, eu estou dizendo aqui de banda larga, eu acho que até mais que 60%, acho que eu estou sendo bem generosa, né? Eu acho. Não tem acesso. A gente sabe que muitos dos nossos alunos também não têm acesso a um bom aparelho eletrônico, um smartphone, um bom celular. Então, essa realidade dificulta em muito o nosso trabalho o acesso de como chegar nesses alunos, né? Acho que diferente um pouco da realidade, por exemplo, de quem leciona em colégio da rede privada, por exemplo, onde a condição financeira dos alunos é completamente diferente da realidade dos nossos alunos da periferia, por exemplo, né? Então, os relatos que a gente ouve de muito pai, de muita mãe, é que esses alunos não estão conseguindo interagir lá no centro de mídias por conta de não ter acesso a essas tecnologias. É claro também que vale falar que muitos dos alunos também estão aprendendo como ser um aluno online, né? A gente percebe ainda, eu vou usar aqui a palavra resistência,
Não sei, mas muitos dos nossos alunos ainda apresentam uma resistência de interagir com a gente pelos aplicativos ou até mesmo pelo WhatsApp. Na nossa escola, por exemplo, nós professores criamos grupos de WhatsApp e acabamos disponibilizando ali o nosso número particular, por exemplo, né? E isso trouxe algumas dores de cabeça, porque é a nossa vida, é o nosso número, né? Mas isso foi numa tentativa, Robson, de pensar nos nossos alunos, foi uma tentativa de se compadecer nesse momento, que eu acho que é um momento em que todo mundo tem que se ajudar, e houve uma briga, ainda há uma briga, uma discussão muito profunda dos professores, se é certo ou não usar o seu número particular para acessar esses alunos, né? Então fica aí essa pergunta para todos e todas, porque a intenção é a gente tentar garantir aos nossos alunos que eles tenham acesso a uma educação que haja uma continuidade no desenvolvimento das aulas para que esses alunos não sofram mais. Em contrapartida, o Estado não pensou como isso iria nos afetar. Então, eu acho que aqui vale também a gente pensar no acúmulo de horas que nós temos tido dentro de casa, porque agora é tudo dentro de casa. No meu caso, por exemplo, eu sou mãe, sou esposa, né, sou pastora de igreja, então tem todo um conjunto a mais que eu dava conta fora da escola. E agora a gente se pega fazendo uma live, dando conta de WhatsApp, cuidando de filho, dando remédio para filho. Ou seja, se nós que de repente estamos numa situação um pouco melhor, imagina aquela família que não tem uma estrutura social, uma estrutura familiar que permita que esses alunos possam interagir nesse tempo de pandemia junto aos aplicativos. Então, a sobrecarga de trabalho está muito grande. Semana passada tivemos o planejamento online com os professores do estado todo. Em vários momentos o aplicativo falhou, vários professores relatando que não conseguiam acessar. Então, o próprio secretário, na segunda-feira, em vários momentos que ele falava, o áudio e o vídeo dele picotava, ou seja, tá difícil para todo mundo. Então, nós estamos aprendendo, e o intuito aqui da nossa live não é atacar o governo do estado de São Paulo, não é isso. Nosso intuito aqui é provocar algumas reflexões, porque nós aqui estamos do lado de cá dessa realidade e num desejo muito grande de realmente estar com os nossos alunos, ajudá-los na construção do conhecimento, uma vez que a gente entende que não é justo, por exemplo, como muitos professores, pais, mães disseram que o melhor seria cancelar o ano letivo. Não. A gente tem que procurar realmente mecanismos. O Estado está fazendo, sim, o papel dele, porém, não é uma ação coletiva, não nos ouviram, né? Não perguntaram ainda para a gente, de fato, numa enquete, que houvesse uma devolutiva, de que fato nós poderíamos fazer tudo isso. E eu sei, Robson, que você vive uma realidade diferente da minha, né? Você está inserido em redes, em grupos particulares. Então, comenta um pouco aqui para a gente como tem sido para você esse momento. É lógico que eu não posso iniciar essa fala reconhecendo um espaço de privilégio nesse lugar, né? Enquanto a Alexia atende a rede pública e traz uma contextualização da dificuldade dessa rede pública, eu atendo a rede privada, né? Eu trabalho diretamente com escolas particulares do país inteiro, interação com alunos, mas no geral, em sua grande maioria, é do ensino privado, né? Que sim tem mais benefícios, tem mais acesso, tem a internet de banda larga, entende o Google Meets, tem isso como realidade, tem o celular do WhatsApp, já mexe em redes, já tem essa noção de ser youtuber, de mexer no Instagram, ou seja, já é uma sociedade que está inclusa nesse meio digital há muito tempo.
Diferente, como a Alexia bem citou, que aí tem um percentual de mais de 60%, não sei ao certo, é difícil a gente falar porque qual o senso disso, porque embora a gente fale de falta de acesso, a gente precisa lembrar também que o WhatsApp a maioria das famílias tem. Então, para nós de esquerda, nós estamos num lugar muito difícil em coordenar as dores, porque parte da ala diz que não pode ter, não é interessante que tenha aula remota, e parte diz que tem. Eu correspondo à parte que eu digo que tem que ter. Ah, mas você está privilegiando o ensino privado? Em partes, se você for observar, sim. Mas é pior ainda você falar que vai cancelar o ano, que ninguém vai ter aula e eu vou ter esse gap, esse déficit de aprendizagem para todo mundo. E não me venha com esse discurso de que agora a educação é preocupação. Não venha com esse discurso, né, de que não tem, agora não tem inclusão. Desculpa, já trabalhei muitos anos em escola pública por estado de São Paulo e já era de exclusão desde então. Peraí, quando você não tem sempre alguém lá na sala de aula, quando você não tem condição no espaço físico, no presencial, você também exclui. Quando você coloca 40, 50 alunos na mesma sala, você sim exclui, porque é humanamente impossível para um profissional cuidar desse tanto de criança. Então, se a gente vai discutir inclusão e falar que esse momento está excluindo, esse momento está excluindo também. Esse momento está escancarando uma falta de preocupação ou de cuidado com o ensino público de anos, de décadas. Então não é algo de agora. Esse momento deflagrou essa deficiência, essa falta de preocupação com escolas. A dificuldade do professor em trabalhar com a questão digital é porque ele nunca foi convocado a isso. Fizeram uma sala ou outra dentro das escolas de informática. Depois da ascensão do celular, essas salas praticamente desapareceram, né? O Estado acha muito econômico você trabalhar com apenas o analógico, porque é cômodo, é econômico, o negócio é um bom negócio. Aí, a hora que chega numa situação como essa, a sociedade como um todo só privilegia na emergência. Lógico, quem tem acesso à internet é simples. Só que é garantia do Estado, educação gratuita e de qualidade para todos. Todos, independente de classe, de religião, de orientação, de tudo mais, é obrigação. Então, o que o Estado tem que pensar? Aí eu vou falar um pouquinho de teoria, tá? Nós passamos de um momento de susto, lógico que esse susto ainda existe, nós começamos o ensino remoto, emergencial, ou seja, no susto, do jeito que dava na marra, e agora nós estamos caminhando para um momento do ensino remoto intencional, quando se tem a intenção de fazer esse lugar, a intenção de trabalhar esse ensino remoto um pouco mais pensado. Lógico que eu estou falando com um recorte da bolha privada que resvala no ensino público, sim. Alguns estados, como Sergipe, que eu conheço, está bem estruturado, assim, aonde eu alcanço, claro, né? Porque eu não estou lá. É muito complicado quando a gente fala de uma realidade da qual você não está lá. Mas agora existe o pensamento de intencionalidade. E, gente, ensino remoto não é EAD, precisa ficar muito claro. EAD é um tutor para centenas, milhares de alunos. Nós ainda temos a relação do vínculo da presencial, que é esse professor, que é o seu professor que você já conheceu, que já conseguiu desenvolver algum vínculo. Então, isso é o conceito de remoto. É o mesmo grupo, ainda, né? Porque eu não sei que pode ter de mudança. É a mesma professora, o mesmo professor. A noção existem outras formas. Existe rádio, existe TV, existe a correspondência, existe
existem mil e uma outras formas de assistências necessárias e obrigatórias ao Estado. Só que isso custa. Então é muito mais fácil eu salvar. Aí calma, não me apedrejem. É muito mais fácil pagar ou socorro ao setor privado, ao grande empresário, ao médio empresariado, do que de repente o menor, do que de repente educação ou educador, que não é prioridade, né? Está explícito que não é prioridade. Por que o setor público é beneficiado? Porque o pai do aluno paga o imposto e, na verdade, gente, não deveria existir ensino privado. Só existe ensino privado em proteção a quem pode pagar alguma coisa mais. Eu não vou falar melhor, porque tem muito professor que arrasa, tem muita escola que arrasa, a gente nunca pode generalizar nada. Mas a gente sabe o quão sucateado é. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Eu vi uma escola aqui de Arthur Alvim, chamado Ávila, cair de ser padrão, de ser uma super escola, para virar esse sucatão que virou todo o ensino público que a gente tem na escola, né? No estado, no município, no geral. O município ainda é discutível em algumas situações, mas eu falo do estado como um todo, viu, Alexia? Só complementando, existem duas coisas que a gente precisa pensar também. Quem não tem acesso e quem está querendo causar tendo acesso. Eu desculpo, eu acho que tem que correr atrás de quem não tem, mas eu tenho acompanhado também muita pessoa na zona de conforto e que também não tem se mobilizado tendo condição. Isso vale para aluno, isso vale para professor, isso vale para quem não faz quarentena e deveria fazer quarentena, ou seja, é uma característica da sociedade no geral, né? E sim, Alexia, o Estado não pensou porque não interessa pensar em educação. Né? O fracasso da educação não é um descuidado, é um projeto. E esse momento deflagrou absurdamente, né? Eu acho que eu emendei aí bastante. Não, é isso, porque embora sejam realidades muito diferentes, né, Robson? Mas a gente entende que o produto final muitas vezes é muito parecido. Hoje, por exemplo, saiu um comunicado para nós, professores, em que vai haver o congelamento de quinquênio, sexta parte, gratificações até o final de 2021. Né? Então, assim, o medo que a POSP até traz isso para a gente, né? O medo que, de repente, mais um medo, né, que assola a vida do profissional da educação, é que parece que aquela fala que, de repente, em algum momento, o Estado poderia dispensar até professores efetivos, a gente percebe que parece que é uma coisa que não é muito distante, porque esse projeto de aula à distância configura um grande, como é que eu vou dizer, um corte de gastos muito grande na folha do Estado. Então, não é só falar da pandemia, mas falar de outros aspectos que a pandemia escancarou. Quando você trouxe para nós esse posicionamento, que de fato é a realidade, a pandemia, na verdade, jogou na cara do governo a realidade da sala de aula. Nós ainda temos sala de aula com 40 alunos, escolas precárias, né? Escolas que não têm a chamada sala de acesso à informática. E durante a semana passada, a secretaria trouxe, durante a formação dos professores, exemplos de escolas que estão se dando muito bem, que são exemplos a serem seguidos. Eu não estou aqui deslegitimando essas escolas, ao contrário, eu quero parabenizar as escolas, como várias escolas que vieram lá ao vivo, diretores, gestores, falando como eles estão se reinventando. Isso é maravilhoso. Só que em nenhum momento a secretaria trouxe o lado oposto disso, né? Das escolas que não estão conseguindo gerenciar esse momento, né? Então a gente vê uma tentativa sim de esconder,
de mascarar, e, entretanto, existe uma cobrança muito grande. Eu ainda tenho a sorte, né, de estar numa comunidade escolar em que a equipe gestora é muito humana, caminha com a gente, um grupo de professores muito unidos, né? Um ajuda o outro, um segura o outro, porque esse desafio tem tirado o nosso sono. Esse desafio de ser uma professora ou um professor online implica em nós aquele juramento que a gente fez quando a gente colou grau, né? Que a gente iria dar a nossa vida, porque a gente escolheu. Eu amo ser professora, eu amo a sala de aula, eu amo estar com os meus alunos, estabelecer vínculo com eles. Eu entendo também que a omissão da família também agora ficou muito mais clara, né? Está aí posto, por exemplo, como boa parte das famílias, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, como essas famílias relacionam a vida escolar de seus filhos, a importância que esses responsáveis dão para a vida familiar quando se fala de escola, né? Há 16 anos, principalmente nos últimos anos, eu vejo pai e mãe que não olha caderno, pai e mãe que não frequenta a reunião dos filhos, pai e mãe que realmente abriu mão, porque entende que a escola ainda tem o senso comum que diz que nós temos que educar. Não, nós não temos que educar o seu filho. Nós estamos ali para construir conhecimento e prepará-lo para um mercado de trabalho, prepará-lo para a sociedade, né? Mas os princípios, valores, posturas, educação, é a família que garante isso, né? Então, a pandemia, ela traz um leque de reflexões que nos mostra o quanto o Estado nunca esteve, de fato, preocupado com uma educação de qualidade. A minha escola, por exemplo, bateu a meta do bônus. Os meus alunos do 9º ano passado atingiram a meta. E nós não vamos ter bônus. A fala do secretário, por exemplo, é que eles estão tentando garantir o nosso salário. Eu entendi aquilo como um leve cala-boca, né? Vocês não reclamem porque a situação econômica agora é essa. Então, isso demonstra para nós o quanto ainda o Estado de São Paulo, e eu acredito que muitos estados aqui da federação, não colocam a educação como prioridade. É só a gente andar pelas escolas da periferia. Então, se nós tivéssemos uma realidade onde todas as escolas públicas tivessem a mesma coisa, a mesma estrutura, e eu me recordo aqui, Robson, quando aquela escola em Suzano, ano passado, houve aquela chacina, que aquele rapaz entrou. Quando a gente via, por exemplo, o vídeo, né, das imagens que colocaram nas redes, a gente ainda viu um prédio escolar onde os alunos tinham para onde correr. Eu estou inserida numa escola que ela tem 2 andares, que se um dia, Deus me livre, a gente passar por uma situação de uma pessoa descontrolada invadir a escola, ela consegue encurralar todo mundo no 2º andar. Ela consegue fazer isso, porque as escolas não são projetadas para pessoas, não são projetadas para o convívio. Tem formato de pavilhão, não é? Isso! A minha escola não tem nem sala dos professores, a gestão tentando ali criar um ambiente mais confortável para nós, no nosso merecidos 15 minutos de intervalo que a gente tem. A gente vê a preocupação da diretora, da coordenadora, da mediadora, de criar para nós ali, no que elas podem fazer, um ambiente para o nosso descanso, mas o Estado ele não está preocupado. Então, quando a gente corre um risco nesse momento de pandemia, que fique registrado na história somente o lado bom das coisas, do que deu certo. Quando, na verdade, o que está dando errado deveria servir de suporte e de orientação para que o secretário, a Secretaria de Educação de São Paulo, realmente começasse a repensar. Nós ainda temos aulas online, temos lá o aplicativo. Grande parte dos alunos relatam que tem dificuldade. O Classroom, eu mesma não consegui até agora, não migrou as minhas salas. Então, assim, é uma tentativa nossa e também uma coisa que eu acho muito importante dizer.
Eu sempre tive muito orgulho de ser professora, mas Robson, nesse momento, eu estou com muito mais orgulho do que eu escolhi para mim, porque a gente também entende que tem professor que está, sabe, se reinventando mesmo, se desafiando, não porque ele quer agradar o governador ou o secretário, é porque esse professor, essa professora tem um desejo irrestrito de fazer o melhor para o seu aluno, né? Então, eu quero aqui parabenizar os professores da rede pública de São Paulo, porque tem dado uma aula de enfrentamento político, de como se reinventar nesse momento de pandemia. Eu vejo diretores muito comprometidos, eu vejo coordenadores muito comprometidos, mas também a gente recebe relatos de diretores que estão usando de assédio moral contra professores, a gente vê coordenadores assediando professores, supervisores assediando, PCNPs assediando, quando, na verdade, nós temos feito aquilo que nós conseguimos fazer em nome de uma educação que, nesse momento, não é nem uma questão de educação de qualidade, é uma educação humana, é de demonstrar para o nosso aluno, olha, esse momento é triste, esse momento é terrível, está difícil para todos e todas nós, mas nós estamos juntos e ninguém vai ficar para trás. E quando eu escuto da secretaria que nenhum aluno vai ser deixado para trás, eu fico me perguntando, mas tem aluno que está ficando para trás, tem aluno que não está conseguindo interagir, fazer as atividades, né? Então, é um momento em que cada professor também deve reavaliar todas as vezes que foi convocado para uma paralisação, todas as vezes que os professores foram convocados para tomarem as ruas por uma educação de qualidade. E eu, na minha escola, eu vejo que tem professor e professora que tem aquele mesmo discurso, né? Eu não vou paralisar, eu não vou para as ruas reivindicar, porque isso não muda nada. Muda sim. Tudo que nós, enquanto sindicato, enquanto coletivos, grupos, conseguimos até hoje de melhorias, tanto na vida salarial como nas estruturas das escolas, foi porque um grupo de professores se mobilizaram e foram cobrar do governo. Esse ano, antes da pandemia, eu estava na Lesp com os professores e todo mundo viu a forma truculenta que o governador fez com que a polícia militar nos tratasse. Né? Eu até postei nas redes sociais vídeos das bombas, aquelas balas de borracha, e detalhe, bombas de gás lacrimogêneo vencidas. Ou seja, é um produto tóxico que na validade já mata a gente, dependendo a quantidade. Imagina isso vencido, né? Ou seja, o quanto é importante na pandemia os professores reavaliarem o seu posicionamento frente ao governo e ver de que lado que eles estão. Né? Porque existe também um grupo de professores que estão preocupados somente com o seu salário no final do mês. Né? Eu digo isso aqui de maneira muito tranquila, né? Eu sei que eu não estou caluniando ninguém, porque existe uma parcela também de professores que, por vários motivos, ou por desgaste, ou por N motivos, deixaram de lutar por essa educação. Então, a pandemia chega, escancara as nossas realidades, mostra a nossa fragilidade, porém, o alvo principal desse momento nosso são os alunos, né? De que forma conseguir interagir com eles. E é muito importante as coisas que você citou, Alexia, que eu vou fazer questão até de levantar aqui, a cobrança ao professor. Na verdade, a cobrança ela é genérica, ela é generalizada, independente de privado ou não, porque o nosso tempo mudou. O tempo do analógico é diferente do tempo do digital. Embora o digital seja rápido, objetivo, papum, a nossa adaptação leva um tempo imenso. Nós estamos falando de formação humana. Nós não estamos mais falando só do trabalho do professor. Nós estamos falando de formação desse professor para essa nova realidade. Jogar a responsabilidade sem formação, sem uma orientação interessante, isso é um problema. Ah, não vem falar que teve uma reunião de planejamento, como a Alexia falou, com o Estado todo junto. Não. A formação, ela é pendente de décadas. Como eu falei Eu tô achando que deu uma travadinha. Vamos ver, voltou?
Volta aí de novo. Você Vamos parou em ver. décadas. Tá aí, imagina, se a gente está passando por isso em educação, é lógico que com certeza esse bode deve estar acontecendo em sala de aula também. Só vamos ver se a transmissão está fluindo tranquilamente. Acho que está transmitindo, né? Agora te ouço perfeitamente. Ah, que bom. Então vamos continuar aqui, que a gente sabe que no recurso digital isso acontece, acontece em aula. Aconteceu comigo pela manhã hoje, por exemplo, né? Mas nós estamos todos na mesma pegada de demanda. É tudo muito novo para todo mundo. E o tempo que eu levo no analógico é diferente do tempo que eu levo no digital, por conta dessas décadas de déficit. Por que agora todo mundo fala de digital? Porque é o único que tem. Por que o digital não foi incluído há muito tempo na educação pública, né? Omissão da família. Meu Deus do céu, todo mundo queria educar em casa porque era o ideal, que ia ter mexer na cabeça da criançada, né? Se fosse mexer já teria mexido e não teria Bolsonaro no poder, né? Porque, poxa vida, a família descobriu agora que, opa, não dá para ficar com o povo em casa não, né? O discurso caiu por terra. Desconto salarial, Alex, é um perigo mesmo, porque em épocas de pandemia, quando você está em calamidade pública, praticamente tudo pode. Muitas das coisas podem ser decretadas a toque de caixa, então não duvide de coisas assim, tá? Não duvide mesmo. E outra coisa, muitos professores, não todos, estão dando show no ensino particular e renegando o ensino público. Isso é um problema, porque eu assisto pessoalmente professores que são das duas redes e tratam com diferença. É complicado a gente criticar quando a gente também não faz esse bate-ponto aí. Repito, não são todos, gente. São situações pontuais. Eu estou olhando aqui do lado que eu estou tentando ver questões sobre as interações na página, tá? Olha lá, o Felipe falou que muitos pais não vão para a escola nunca para saber nada, né? Sobre o aluno. O aluno sofre as consequências disso agora e no futuro. Porque a gente fala de habilidades e competências, como você bem falou, construção de conhecimento. Esse gap que não for feito de alguma forma, ou porque eu não tenho um recurso para acessar a internet, ou porque eu simplesmente não quero, porque o Estado não quer, sei lá, todas as situações, é um gap para o aluno de uma forma absurda, em especial para os pequenos da educação infantil que estão na janela de aprendizagem, que é do 0 aos 6 anos, que é onde ele mais precisa de estímulos e que a família peca e falha drasticamente nisso, né? Os maiores que têm autonomia até conseguem acompanhar um pouco melhor. Agora imagina o drama da educação infantil. Eu tenho acompanhado o drama de professoras país afora aí, sofrendo com esse lugar, sofrendo com o argumento do pai, inclusive aí é muito feio quando o pai chega e fala: a professora tá querendo ganhar sem fazer nada, eu tô trabalhando para ela. Mentira. Você tem que entender que quem fez pedagogia somos nós. Nós não vamos à obra falar que o prédio tem que ser assim ou tem que ser assado, né? Da mesma forma que na educação os peritos somos nós que sabemos quais são os processos de ensino e aprendizagem adequados, nós doamos a vida para isso e não é pai preguiçoso de plantão que vai dizer como a educação deve funcionar, porque a gente está suando e muito, trabalhando de final de semana, voluntário, aprendendo novas tecnologias também para assistir o aluno. Então não é para ter uma disputa, né, de pai e professor. É para os dois se unirem em prol do foco que é o nosso aluno, a nossa criança, o nosso adolescente. Eu vou fazer uma comparação. Quando a gente fala que não dá para ter Enem, não significa que eu estou falando que não dá para ter educação básica. São coisas distintas. Fazer um Enem agora, nesse momento em que as pessoas não estão emocionalmente ativas, estudando e progredindo de acordo com o dito normal, que aquilo nem sei se era normal, aquela nossa relação presencial, é diferente da manutenção de habilidades e competências para alunos em sala de aula hoje. Esse gap, como o Felipe bem falou aqui,
ele não perde só agora, não, ele perde no futuro. Acho que a nossa sociedade toda está sofrendo e pagando o preço da falta de disciplina, de fazer uma quarentena para quem pode, é claro, porque tem muita gente que está na rua que não precisaria estar na rua. É falta de educação. E não é só a educação de casa que falta, não é só a educação conceitual, é socioemocional, é de compreender o que significa uma progressão, né, exponencial, né, a curva exponencial, todas essas coisas básicas que a gente escuta, e muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Olha lá, hein? O Ranieri falou que a AD é a coisa mais ridícula que esse país já fez porque não gera interesse dos alunos. Lógico que não! Educação foi feita para ser vivenciada. O problema não é se é presencial ou remoto, é o método EAD. Por exemplo, eu participei de uma live com um monte de alunos, eles falando que estão se sentindo mais próximos dos outros amigos e dos professores por conta da saudade, por conta da distância, do presencial que é o toque. Né? Então a gente está descobrindo outros fenômenos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Vai complementando enquanto eu vou lendo, Alex. Claro, claro. E é importante a gente ressaltar esses aspectos, porque eles demonstram qual realmente é o papel que a escola exerce na vida do ser humano, né? Qual é esse papel tão defendido, por exemplo, por Paulo Freire, como que a escola se dá nessa pedagogia, porque nós não estávamos prontos, né? Coisa que já devíamos estar prontos para poder utilizar a tecnologia para tentar amenizar, porque uma coisa é certa, Robson, os danos estão acontecendo e a nossa tentativa é para que os danos sejam os menores possíveis, né? Para que não se afete tanto o aprendizado do aluno e que a família possa perceber a importância dessa interação. Só que, por outro lado, e eu volto a falar nessa omissão do Estado, porque a gente vê aí centenas de professores contratados que estão sem auxílio nenhum do governo. Professores que não estão podendo trabalhar porque a pandemia chegou, as atribuições de aulas foram suspensas e esses professores não estão sendo assistidos pelo governo. Né? O nosso intuito aqui, o meu e do Robson hoje dessa live, não é só simplesmente falar, né, da importância das relações dos alunos e de como se dá, mas o nosso grito em defesa dos nossos amigos de profissão. Tem professores que não pegaram aula. O meu marido, por exemplo, que é o que está interpretando para nós o vídeo aqui, o Roberto, ele é intérprete de Libras do Estado. Uma semana antes de tudo isso começar, ele conseguiu pegar aula. Se o Roberto não tivesse conseguido ir para aquela atribuição e ter pego a sua carga de aula, ele seria mais um professor que estaria desempregado. E aí a gente vê, por exemplo, a Pioesp, as subsedes fazendo campanha entre os professores, arrecadando dinheiro, estão levando cestas básicas para esses pais que são professores, para essas mães, professores estes que grande parte paga aluguel, tem os filhos para cuidar, e o Estado simplesmente não dá uma devolutiva. Então, assim, um auxílio emergencial de R$600, que vergonhoso, né? Então, isso, desculpa interromper, Alexia, isso porque a Câmara dos Deputados pressionou para que fossem 600, né, porque seria R$200, vezes, né? Era 200 do homem aí, e né, o pessoal fez um papel fundamental lá em Brasília, se opondo contra os R$200 e conseguiu o mínimo de R$600, né? E para as mães que são arrimo de família, o auxílio de R$1.200. E a gente vê pessoas acessando esse dinheiro. Passou uma matéria na TV de pessoas que estão presas, que conseguiram, foragidas, aliás, da justiça, que conseguiram sacar já 2 vezes o auxílio, e pessoas que estão aí realmente precisando, não conseguiram nem a primeira parcela. Né? Até o velho da van lá sacou R$600, né? Então, assim, é uma realidade que a escola escancarou
e que quando tudo isso passar, porque a gente tem muita esperança, a gente pensa de maneira positiva, que esse distanciamento, em algum momento, ele vai começar, de fato, quando ele for para salvar vidas, porque já se fala na rede pública que talvez em julho, no finalzinho de julho, vai ser proposto que a gente volte gradualmente. Foi palavras do secretário nessa semana, foi as falas de quem estavam lá na transmissão ao vivo, que nós vamos voltar gradualmente. Ainda não Sem dá. condições. Não dá. Porque os alunos eles vão estudar um projeto que, na verdade, no meu entender, é uma roleta russa de morte, né? Que nós vamos voltar gradualmente, só que eu, professora, os meus companheiros professores, iremos todos os dias. Ou seja, eles estão pensando em proteger os alunos e os professores. E a tia que fica no pátio? Não protege, Alex. Sabe por quê? Porque você vai se relacionar com esse aluno, que vai se relacionar com outro, que vai você vai ser o vetor de transmissão. Então não tem proteção a ninguém. É uma resposta à pressão. E agora que nós estamos atingindo o pico, agora, né? Porque a gente conseguiu dar uma achatadinha de nada, porque olha, não vem falar que tá cansado de quarentena, porque a gente cumpriu uma quarentena porca, fake, que só parou de algumas pessoas de irem trabalhar e à escola para ficar passeando pela cidade. Então isso não é quarentena. Isso não é isolamento social, tá? Então tá demorando porque a gente não faz direito. E não tem feito direito mesmo, e agora quer brigar por retorno. E o problema é que a sociedade civil muitas vezes pressiona isso, né? E é muito complicado, porque não dá, não tem condições nenhuma de voltar, Alexia. Vai voltar para parar de novo. Escuta o que eu tô falando. E a gente viu nas últimas 24 horas mais de 1.000 mortes, e a gente está inserida agora nesse desgoverno em que o presidente entendeu que o melhor é ocultar os dados ou mascarar, está exigindo uma recontagem das mortes, a gente entende que é uma tentativa de mudar os dados e falsamente enganar a população. Então, não dá. A gente entende que agora, nessa curva ascendente, o vírus, de fato, está matando as pessoas da periferia, né? A gente, é claro isso. Então, não dá para a gente voltar para a sala de aula. Eu ainda... talvez isso possa soar muito estranho, ou as pessoas podem entender de maneira errada, mas eu ainda entendo que esse ano a gente não volta para a sala de aula. Não dá para voltar para a sala de aula. Não dá, não tem condições. É um ano em que nós vamos ter que encerrá-lo, garantindo lá, sim, as 800 horas que exige o MEC, com as medidas que se exigem. Eu concordo, porque algo tem que ser feito, mas da forma que está sendo feito, ou quando eu ligo a TV, eu vejo aquele comercial lindo, né, que eles começaram a vincular, que a educação está acontecendo, acesse. O secretário, semana passada, disse em alto bom tom que eles estariam estudando uma proposta para que os professores conseguissem comprar por um valor menor um notebook, um outro celular, porque é o nosso aparelho pessoal. E o Estado não garantiu isso. Há uns anos atrás, por exemplo, na gestão do Alckmin, a gente viu lá, eu mesma recebi, está até guardado aqui no meu escritório, um tablet da Positivo, nada contra. Amarelinho, e não funcionava. O meu ligava, a tela ficava verde. O meu também. Eu não usei. Mentira. Ou seja, é dessa forma que o Estado sempre tratou os seus profissionais da educação. Sempre foi dessa forma. E para o mundo é vendida a ideia que o Estado de São Paulo é top na educação. Quando, na verdade, nós somos a capital que toda a renda econômica, a maior renda econômica está concentrada na cidade aqui de São Paulo, no estado de São Paulo, e a gente não vê essa devolutiva em tudo que se arrecada, nos royalties, em tudo para a educação de fato, como deveria ser. Salários que não têm reajuste, reajustes que, quando acontecem, são picotados, a gente nem vê diferença no pagamento, a gente não vê diferença. Então, assim,
é um momento que não dá simplesmente para nós, educadores, assistirmos esse momento ou fazermos parte dele de maneira como simples ou mega simples espectadores. Não dá. A gente tem que se posicionar, sim. A gente tem que denunciar, sim. A gente não pode admitir que a pandemia faça com que aquilo que era ruim fique pior. E detalhe, ao custo das nossas vidas, né? Vários professores, a gente tem visto nas redes sociais, professores que perderam a vida por conta do corona. Amanhã pode ser eu. Eu sei que na semana seguinte vai ter outra pessoa com as minhas aulas. E eu só sou um número para o Estado, para o governador. Né? Então, a nossa tentativa aqui não é simplesmente de dizer, não está legal. Não, é de denunciar mesmo. É de tentar fazer a família do aluno perceber que, mais do que nunca, o seu papel agora é fundamental. Eles estão dizendo aí de busca ativa. A minha escola, como outras escolas, tem feito essa busca ativa constantemente. A minha escola, por exemplo, entendeu que era necessário convocar pais de alunos que não estavam interagindo, tudo com horário marcado, com distanciamento, para poder falar, olha, pai, olha, mãe, olha, responsável, as aulas estão acontecendo, é importante que vocês acompanhem, mas a gente ainda esbarra nesse desafio de uma família omissa. Eu acho que você queria falar alguma coisa. Eu queria falar justamente isso, porque aí você começa a falar, eu fico empolgado. E como eu sou cavalheiro, eu não interrompo, tá? Mas você é um lorde, Robson. Em várias reuniões do PSOL, eu ainda levanto a mão e falo assim, deixa ela falar, homem, para. Então, né, para não apanhar e não falar que eu tô fazendo mansplaining, é isso? Esse é o termo? Isso mesmo. Ai, tadinho, como você fez isso, Roberto? Mansplaining. O Felipe falou aqui, o professor tem que educar a família também? Infelizmente tem. Infelizmente tem. Porque se a gente não educar a família, a molecadinha vem daquele jeito que a gente tem acompanhado. E aí a gente tem que educar não de sujeito-objeto, mas sujeito-sujeito. Trazer para a conversa como parceria sem dedo no nariz, porque senão a gente perde a parceria. Mas sim, educar a família também. Escola para pais é fundamental, porque o que a gente mais tem é pai mal educado, porque a sociedade é mal educada. Então não dá para você esperar pais educados numa sociedade completamente mal educada, cheia de ódio, que é o que a gente tem assistindo. A escola é um microcosmo dessa sociedade, ela reflete tudo que está acontecendo fora dela. Né? Então, o primeiro passo é tentar fazer as pazes, baixar a bola do conflito e trabalhar em parceria. Mas sim, educar pai. E a gente já vai começar, então, a encaminhar para o nosso fechamento aqui, então, da live, para não ficar uma live muito cansativa, porque professor, quando abre a boca, não para de falar, né? Isso é próprio nosso, né? A gente fala, porque a voz é o nosso grande instrumento aí de trabalho. A nossa tentativa aqui hoje é que fique bem claro, e isso vai ficar registrado nesse vídeo, não é de simplesmente dizer que não está bem, acabou, porque muitas vezes a gente aponta o problema e não apresentamos soluções para esses problemas. Né? Então, agora, de maneira muito pedagógica, como bons professores que somos, nós queremos propor uma coisa fundamental, que os professores sejam ouvidos de fato, que o Estado, de fato, exerça uma política pública de assistência à escola, onde as escolas, de fato, tenham não só o mínimo, né? Porque quando você pega a qualidade da merenda que é enviada para a escola, você já percebe como que o Estado olha para os seus alunos. Você já começa por aí. Quando você pega uma escola que não tem uma sala de professores, você pega uma escola em que a sala de informática, embora a diretora tenha aberto não sei quantos chamados para que aqueles computadores funcionassem, não funcionam. Então, a nossa proposta aqui é de fazer com que os professores, principalmente, possam se engajar nos movimentos de luta dentro da Secretaria do Estado de São Paulo. Porque muita coisa
não acontece porque não há uma unidade. Existe um sentimento de conformismo, muitas vezes, entre os professores, principalmente de muitos que estão para aposentar, que estão no final de carreira, né? Que já viveram uma vida toda já e que acabaram se engessando com esse sistema. Então, a nossa intenção é dizer que nós, enquanto educadores, não estamos satisfeitos ainda mais nesse tempo de pandemia, porque a gente não entrou aqui num outro aspecto que é o da saúde mental dos professores. Nossa. Tem professor que já está doente. Eu tenho hora, Robson, com tantas demandas, eu tenho hora que eu tenho que sentar, eu tenho que desligar tudo, porque eu não dou conta, né? Ou seja, está sobre-humano o negócio, está desumano o que o Estado acabou fazendo com os professores. Não é só o Estado, não, viu? A rede, o E os privado é pior municípios ainda. também, a rede em geral, né? Então, assim, e a gente tem amor à profissão, a gente tem carinho, a gente é. Eu falo por mim, eu acho que por boa parte do nosso grupo de profissionais, que são pessoas dedicadas, amorosas, que se empenham por uma educação de qualidade. Então, o nosso coletivo aqui, para quem está aí nos acompanhando, né? Obrigada por ter ficado aqui com a gente. E o nosso coletivo Diversidade SP traz essa marca fundamental de luta, né? Pela classe, pelo magistério público de qualidade. O Robson é professor, eu sou professora, então é uma das pautas que o nosso coletivo tem assim como primordial no enfrentamento do sucateamento da educação pública no Brasil. E nós que estamos aqui em São Paulo, esse desafio nosso de sermos professores combativos, porque a gente não deita mesmo, a gente não aceita, né? A gente não quer o mínimo, a gente quer aquilo que é justo, né? Aquilo que é justo. Os nossos salários estão há muito tempo com uma falácia de reajuste que não é realidade. Eles aumentam alguma coisinha, o leão vem lá e dá aquela bocanhada que, quando você vai receber, é menos. Né? Por exemplo, o nosso ticket, Robson, o Vale Coxinha, que é vergonhoso, o Vale Coxinha, já recebemos menos esse mês. Ou seja, provavelmente o mês que vem a gente nem vai ter. E ele tinha falado que eles não iriam mexer, iriam tirar o auxílio transporte. Até aí eu entendo que até pode ser justo, porque eu não estou indo até a escola, mas tirar o auxílio alimentação não dá. Quando, na verdade, a potência que é o Estado de São Paulo, nós, professores, deveríamos ter, no mínimo, um vale alimentação de 800, 900 reais por mês. Eu vejo amigos meus de telemarketing que recebem 600 reais. Eu não estou menosprezando ou dizendo que o atendente de telemarketing não tenha direito. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é vergonhoso. Também, né? É vergonhoso nós, do Estado de São Paulo, recebermos do nosso governador, da secretaria, um vale coxinha. E que chegou na pandemia, que a gente está dentro de casa 24 horas, a gente come mais, a gente gasta mais. E eles não olharam com um olhar humano, porque nós não somos vistos como humanos. Nós somos engrenagem de uma máquina que tem que dar conta de um monte de coisa, né? Mas as nossas demandas pessoais, elas não são de fato ouvidas. E a minha luta, e a luta do nosso coletivo, é que a gente possa ser ouvido e ouvida, e que nessa audição a gente possa ter as nossas demandas atendidas. Eu sou muito grata de participar da POS, que é um grupo, sabe, de enfrentamento. Tem pessoas que não concordam com fulano, com tal figura, não importa. Muita coisa, como o CPP e outros sindicatos, que a gente conseguiu alguma coisa porque esses sindicatos não aceitaram os demandos na educação, né? Então, para finalizar, Robson, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, meu amor. Tá ótimo, que a gente bate 1 hora agora mesmo, né? É importante ser pontual e aqui para professor falar pouco, você mesmo disse, é difícil, né? Eu acho professor, professora, amigo, amiga, parceiro e parceira que está nessa loucura toda que a gente está vivendo, tentar fazer o melhor dentro do possível,
Eu falo sobre sanidade mental, a Alexia falou também. Eu acho que a minha também está falhando em muitas coisas, que às vezes eu tenho vontade de chorar mesmo, de desespero diante de alguns desafios. Mas respirem fundo, contem com seus pares, tem sempre um pro que de repente entende um pouco mais, tenha a humildade de pedir essa ajuda em relação à tecnologia para quem sabe um pouquinho mais. Tem aluno seu que pode te ajudar nisso, que pode ser um capitão da turma para ajudar na elaboração e na captação desses alunos. Sempre tem um líder que é legal ter perto de você. Os jovens têm mais facilidade com essa questão tecnológica, na maioria das vezes, então contem com esse pessoal. Né? Não é estimular a sair de casa, mas às vezes tem um que é vizinho do outro, não sei qual, que redes nós estamos criando. Quando eu falo de rede de apoio, eu falo que sim, o Estado tem que garantir, sim, ele tem que garantir toda a questão de infraestrutura, de acesso e permanência. Mas a gente também consegue fazer uma rede de apoio entre nós parceiros, professores e professoras, entre alunos e professores, entre professores e famílias. Buscar essa rede de apoio pode ser importante, nem que seja para bater o telefone, chorar, falar das dificuldades, desabafar, né? Alexia e eu, a gente às vezes passa horas, a gente até fala assim, não, eu queria estar dormindo, mas, vamos bater esse papo para desabafar sobre educação, para pensar sobre soluções. Então, eu acho que a interação, o diálogo, a conversa, pedido de ajuda aos seus pares, aos seus parceiros, parceiras, é fundamental. Ai, maravilha. E é isso mesmo que a gente busca. A gente até vai pensar depois aí, de repente, daqui uns 20 dias, a gente volta de novo falar sobre educação em tempos de pandemia. A gente vai pensar aí em 2 convidados ou 2 convidadas. A gente pode trazer alguém da POSP para falar, né, como tem sido esse enfrentamento, né, do próprio CPP. Então, a gente deixa aqui já essa nossa proposta de trazer essas pessoas, porque é importante que a gente ouça essas pessoas que estão lá nessa frente de batalha também. Então, a nossa gratidão por você ter ficado aqui com a gente, todo mundo que interagiu ali, Ranieri, Felipe, Amanda, todo mundo que foi ali, obrigada por ter ficado com a gente. Compartilhem essa live nos grupos e que a gente possa tentar buscar uma paz interior, uma tranquilidade, para que a gente possa superar esse momento terrível, porque vidas estão sendo ceifadas e a educação, que é um grupo muito grande de pessoas, também passa por esse mesmo desafio. Tá? Então, obrigada. Quero agradecer ao Roberto por ter feito a interpretação em Libras aqui para os surdos, né? Obrigada mesmo. E vamos bater palmas, né? E a gente tem essa proposta de sempre trazer um intérprete de Libras nas lives para acessar também essa comunidade que existe, que é estigmatizada ainda. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento, ok? Gente, boa noite. Nos acompanhem lá no Instagram, @DiversidadeSP. E o nosso Diversidade é com C de cidade, metrópole, né? Acesse as redes sociais para que você possa acompanhar aí nesse tempo aí as nossas propostas por um município de São Paulo. Beijo, obrigado. Beijo a todos e todas. Beijo, Alexia, Rô, Até a próxima aula. Vou dar aqui pro Rô, né? Rô, Alexia, deixa eu ver qual ela tá. Alexia. Tchau, Robson. Até a próxima aula, gente.